Boa noite, irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês, no nome de Jesus Cristo. O bom dia, boa tarde para você que estará ouvindo essa pequena transmissão em algum momento. E uma pequena meditação que eu gostaria de trazer para nós aqui nesse momento, reflexão, em relação a este tema. Ainda é tempo de evangelizar? O que vocês me diriam a respeito desse assunto? Ou o que você diria para si mesmo a respeito desse assunto? Será que ainda é tempo? Será que devo fazer alguma coisa? Ou eu devo ficar descansado? Ou devo simplesmente deixar os dias passarem? A condição moral do mundo cada vez mais pior, a condição que as coisas vão indo cada vez mais pior. O que deveria fazer eu nesse momento? Essa pergunta eu acredito que muitos de nós já fizemos a nós mesmos, ou inclusive já falamos: não adianta evangelizar, não adianta falar de Deus para esse povo, não adianta fazer isso, não adianta fazer aquilo. Muito embora isto seja algo que é real, né? Essa indignação da nossa parte, muitas vezes, em transmitir a palavra de Deus, mas Jesus, em suas palavras, em seus exemplos deixados para nós nas Escrituras, ele nos mostra o que realmente devemos fazer. Então, ele inclusive nos aconselha, nos dá a direção, nos dá o norte, se realmente devemos evangelizar. Hoje, com a tecnologia, com a condição que o mundo está, poderíamos dizer que está muito mais fácil transmitir a palavra do que nunca houve. E também está muito mais difícil, como também nunca houve, porque tem muitas vozes, tem muitos canais, tem muitas formas e maneiras, enquanto um está construindo um caminho, o outro está destruindo um caminho. E nós precisamos pedir a inspiração, precisamos buscar de todo o coração para que Deus possa nos conduzir de uma maneira a qual nós não ficamos iludidos ou confundidos com tantas vozes aí fora. Jesus vai dizer que as suas ovelhas ouvem a sua voz. E eu creio disso. A verdadeira ovelha ouve a voz de seu pastor. Então que Deus possa nos conduzir, porque o verdadeiro pastor é o Espírito Santo, sempre foi, sempre será, e nós queremos estar sob a liderança do Espírito Santo. E nesse momento, uma pequena meditação em relação a isso. Ainda é tempo de evangelizar? Jesus apresenta-se no Evangelho como um enviado pelo Espírito Santo. Nós vamos tomar uma escritura bem conhecida, de Lucas capítulo 4, versículo 18, nós vamos ver que Jesus ali, ele está transmitindo para aqueles homens da sinagoga, ou para aqueles entendidos, estudiosos. Poderíamos tomar essa escritura para que ficasse mais claro para nós e registrado essa passagem de uma forma a ficar claro para nós o que Jesus fez. Ali estava ele, então, e Jesus, tomando a escritura, as escritas, né? Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ou seja, ele apresenta-se no Evangelho como um enviado pelo Espírito Santo. Ele está dizendo: o Espírito Santo está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Então você vê que o papel primordial de Jesus Cristo aqui, a sua essência, era o evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração e pregar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos e pôr liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornou-se a dar ao ministro, e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos. Então começou dizendo-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ou seja, Jesus está nos dizendo, através da tua palavra, dizendo àqueles os quais estavam ali na sinagoga, que hoje, naquele dia específico, naquele momento, estava se cumprindo aquela escritura. Escritura a qual Jesus estava se referindo, que era Isaías, capítulo 61, versículo 1 em diante, e a primeira parte ali estava dizendo
porque sobre ele estava o Espírito Santo. Tinham ungido para trazer boas novas, para restaurar os corações que estavam machucados. Esse foi o principal objetivo do nosso Senhor Jesus Cristo em transmitir o Evangelho. Inclusive, foi para proclamar boa nova. Se nós tomarmos a escritura de Marcos, vamos tomar Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, se não me falha a memória, vamos lá. Depois João, entregue à prisão, veio Jesus da Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Ó, Jesus pregando aí, ó, e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, e lançava a rede, pois eram pescadores. Ou seja, mas queremos ficar só com o 14 ou 15. Você vê Jesus pregando o evangelho, chamando as pessoas para o arrependimento, chamando as pessoas para um conserto, chamando as pessoas para uma vida mais próxima, chamando as pessoas para viver a palavra. Só que, além de transmitir o evangelho, Jesus Cristo, ele era a própria vida, ele era o próprio evangelho, ele era a própria palavra em carne. Como estava descrito em 1 João, capítulo 1, ali está dizendo que no princípio era o verbo era Deus, e o verbo, aquele verbo no verso 14, se fez carne e habitou entre nós. Então nós vemos que a própria palavra estava andando em dois pés. E esta palavra veio com o objetivo de trazer luz, tirar a cegueira dos cegos, não somente o cego natural, mas também o cego espiritual, pelas suas curas naturais, mas a cura espiritual é a mais importante, que é a cura da alma. E nós vemos que Jesus fez isso para conosco. Ele abriu nosso entendimento. Ele trouxe a palavra em plenitude. Inclusive no cumprimento da escritura de Isaías 61 aqui, ao qual ele se referia quando pregava ali na sinagoga, em Lucas capítulo 4, versículo 18, e com um outro objetivo fundamental, que era para dar a vida em resgate por muitos de nós. Se nós formos tomar a escritura de Marcos 10, está dizendo assim, ó, Marcos capítulo 10, versículo 45, diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Ou seja, qual que foi o objetivo então do Filho do Homem? Não para servir, ou seja, ele não veio para servir, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Esse foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo não para por aí. Além do mais, ele sendo um exemplo para nós de evangelismo, que pregava a palavra, que transmitia a palavra ao povo, ele orienta os seus discípulos a fazer o mesmo. Você veja que ele envia seus discípulos para pregar o reino de Deus. Se você toma a escritura de Lucas capítulo 9, versículo 2, está dizendo assim, Lucas, vamos lá, só um pouquinho de paciência para discorrermos aqui. Lucas 9, versículo 2, Jesus está dizendo, ó, enviou-os, ali Lucas está dizendo assim, ó, eu enviou-os a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhe, nada leveis convosco. Aí ele vai dar as orientações para o que era para eles fazerem. Não era para levar pão, não era para levar ar forte, não era para levar dinheiro, não era para ter preocupação nenhuma. Era simplesmente para levar o evangelho. Hoje, nós com tantos recursos que temos, internet, temos carro, temos condições boas, muitas vezes nós temos condição de proclamar o evangelho. Muito embora fazemos muito pouco, fazemos muito menos do que os discípulos fizeram, do que aqueles o qual receberam a palavra do dia, faziam pela palavra do dia. O que nós fazemos hoje com tantos recursos que temos em nossas mãos? Sendo que se nós fôssemos tomar isso como desculpa e dizer, eu não faço porque eu não tenho um carro,
Eu não faço porque eu não tenho isso, eu não faço porque eu não tenho aquilo. Aqui Jesus está orientando eles para não levar nada com eles. Não era para levar nada pelo caminho. Nem bordões, nem alforjes, nada, nem dinheiro, nem túnicas, nada. Era simplesmente para eles levarem as boas novas do Evangelho de Deus. E inclusive, quando você vai se perguntar, devo levar a palavra para aquele lugar o qual só tem pessoas incrédulas? Como devo proceder em relação a isso? Em Lucas capítulo 9, versículo 5 está dizendo, e se em qualquer cidade vós não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Ou seja, aqueles que não recebem a palavra, as boas novas, o seu testemunho será contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Então você vê a importância de levar o evangelho, a importância de levar as boas novas de Deus, a importância de ministrar a palavra como ela é. Então aqui nós fazemos uma reflexão simples. O que nós precisamos para anunciar o evangelho de Deus? O que nós precisamos para anunciar a palavra? Será que nos falta alguma coisa? Ou que na verdade, o que nos falta é o desejo ardente no nosso coração pela palavra? Ou o desejo ardente no nosso coração pela salvação das almas que estão perdidas? Ou o desejo ardente no nosso coração em relação à vida eterna? O que falta para nós então? É uma pequena meditação, mas gostaria que você trouxesse para você, nesse momento, essa reflexão. Porque Jesus está orientando os seus discípulos para pregarem o seu nome a todas as gentes, a todas as nações. Uma escritura bem conhecida, tomando nesse ângulo que estamos tomando aqui, em relação a evangelizar, em relação a transmitir a palavra, uma escritura bem conhecida se encontra em Mateus 28, Mateus 28, versículo 19, diz assim, Mateus 28, versículo 19, uma escritura bem conhecida, mas tomando nesse ângulo do evangelismo. E chegando Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazeis discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, a consumação do século não ocorreu ainda. A consumação do século, se nós formos analisar, Jesus está conosco. Ele disse que estaria conosco até a consumação do século. Agora, Jesus está orientando os seus discípulos para pregar o evangelho a toda a nação, a todos os povos, a todas as línguas, porque ele estaria convosco até a consumação do século. Então, logo então, nós vemos uma orientação de Jesus, como fazer esse evangelismo. O que levar? O que eu preciso para fazer isso? Será que eu preciso de alguma coisa? Uma caixa de som? Será que eu preciso de um celular novo? Será que eu preciso de um pouco mais de dinheiro na minha conta? De um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de tempo? O que eu preciso? Você precisa realmente de ter a convicção que Deus está com você. Porque se nós fôssemos fazer essa pergunta para Jesus, Jesus diria para nós, da mesma maneira o qual ele orientou os seus discípulos, não leve nada. Então que Deus tenha a misericórdia de nós, nos dê a instrução para que possamos nós compreender o seu plano perfeito, a anunciar as boas novas, a pregar a sua palavra. E nós vemos que em Lucas 24, 47, vamos tomar aqui Lucas 24, 47, está dizendo assim, Lucas 24, versículo 47, também uma orientação, Jesus está dizendo, e em seu nome, ali está dizendo, e disse-lhes, assim está escrito, assim convia que Cristo padecesse ao terceiro dia e ressuscitasse entre os mortos, e em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Que Deus nos ajude, irmãos, a ser a testemunha de Jesus Cristo,
a seguir a sua orientação, a proclamar o evangelho, a proclamar as boas novas. Tem tantas formas de você evangelizar, tem tantas formas de você proclamar o evangelho. Hoje, com o meio social, o meio de comunicação, de internet, redes sociais, tem tantas maneiras. Só que a maneira maior é você viver a palavra, viver como filho de Deus. Está aqui escrito também em Marcos 16, uma escritura bem conhecida. Marcos 16 vai nos dizer assim, ó. Vamos tomar aqui, já estamos terminando. É uma pequena meditação que me vem a inspiração. Marcos 16, 15 está dizendo assim, ó. E disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí no 16 está dizendo assim, ó. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nós não precisamos condenar ninguém. A própria palavra, a própria escritura está dizendo. Ó. E ainda mais, aqueles que forem, aí tem uma orientação. E estes sinais seguirão, ou seja, estarão acompanhando aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Glória a Deus por estas palavras. É o que nos estimula, é o que nos ajuda, é o que nos dá ânimo para prosseguir. A missão de Jesus, ele veio por envio, ele veio para fazer, para colocar em ação o Espírito Santo. E esta é a missão que Jesus comunica aos seus apóstolos aqui, para colocar o Espírito Santo em ação, para evangelizar a todos. Glória a Deus por isso. Nós poderíamos tomar várias escrituras. Nós sabemos que Isaías, capítulo 6, versículo 8, diz ali, depois disso ouvi uma voz do Senhor, Isaías dizendo ali, que o Senhor estava dizendo a ele, quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então ali Isaías disse assim, ó, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha o desejo de Isaías ao reconhecer a voz de Deus. Não seria nós nesse momento como Isaías? Não estaria nós na mesma posição que Isaías? Quando o Senhor está dizendo a quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías se posicionando e disse, ó, eis-me aqui, envia-me a mim. Você poderia ser um enviado do Senhor, você poderia fazer algo por Deus. Faça algo por Deus. Você tem feito tanto pelo mundo, tem feito tanto pela sua família, tem feito tanto pelos seus filhos, você tem feito tanto pelo teu trabalho, pelo teu patrão, tem feito tanto por ti mesmo. Faça algo por Jesus Cristo. O que você pode fazer por Jesus Cristo? O que você pode fazer por esse evangelho? O que você pode fazer? Daqui não vamos levar nada. Daqui não temos nada que podemos nos agarrar que nos dará segurança, a não ser somente a palavra de Deus, a qual é eterna. Então, o que poderíamos fazer nós, nesse momento? Se ainda há tempo, faça você essa pergunta. Medite nas palavras que falamos aqui. Jesus, em Mateus capítulo 9, versículo 37 e o 38, ali ele disse aos seus discípulos que a seara era grande, era realmente grande, mas poucos eram os ceifeiros. E ele nos orienta, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua terra, para a sua seara. Ou seja, se já então não temos, se já então falta, vamos rogar a Deus para que mande esses ceifeiros, para que levante homens como Isaías, o qual se colocou à disposição de Deus e disse, ó, eis-me aqui, envia-me a mim. Todos os homens de Deus têm se colocado à disposição de Deus. E nós, tomando essas escrituras, esse pequeno momento, essa pequena meditação, nosso desejo também é que esse sentimento verdadeiro da palavra esteja em nós, entre dentro do nosso coração. Nós fomos tomar uma escritura em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim, mas receberei a virtude do Espírito Santo, ó, para você ver, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e a Samaria, e até os confins da terra. Jesus está usando nós, nossos pés,
nossas mãos, nossos lábios, nossa vida. Nós fazemos parte disso. Não podemos questionar isso. O evangelismo ele nunca vai se acabar enquanto estivermos nesta terra. Não é palavras minhas, isso foi palavra do nosso profeta, ou um profeta enviado para esses últimos dias, o qual Deus revelou, Deus mostrou para ele tudo que nós temos crido e da maneira para nos dar segurança. Porque em Amós, capítulo 3, versículo 7, diz que Deus não revela nada aos seus filhos, a não ser primeiro pelos seus servos, os profetas. Em Atos 20 e 24 diz, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o mistério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça e de Deus, que esse possa ser o desejo que esteja em nosso coração, para que nós possamos buscar, porque se nós não pudermos ser essa testemunha, Deus levantará, Deus suscitará filhos da rocha, se nós não fizermos, Ele levantará um povo que fará. Você pode ver que em Romanos 10, versículo 14 em diante, está dizendo ali, como pois invocarão aquele a quem não creem, crerão? Ou seja, é uma pergunta ali que está fazendo. Paulo aos Romanos está fazendo. Como, pois, invocarão aquele a quem não crerão? Inclusive, logo depois, a pergunta seguinte é, e como crerão naquele quem não ouviram? Ou seja, se não prega, como é que vão saber? A próxima pergunta que vem é mais impactante, porque diz assim, e como ouvirão se não a quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Conformosos os pés do que anunciam o evangelho da paz, do que trazem alegres, novas e boas coisas. Então, que Deus nos ajude a manifestar esse evangelho, a fazer o anúncio desse evangelho, como diz Paulo em 1 Coríntios, de uma maneira alegre, não nos gloriando, não nos colocando um fardo como uma obrigação, mas que façamos isso, como Paulo disse, de boa mente para nós ter um prêmio, de boa vontade. Que Deus nos ajude a fazer isso de uma maneira forte, de uma maneira correta em relação à palavra, porque se nós fazemos isto, se nós fizermos isto pela causa do Evangelho, isso quer dizer que nós somos participantes dele. Bem, que Deus nos ajude a se parar por essa palavra. Em Isaías 52:7 diz assim, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião, o teu rei, o teu Deus reina. Amém. Glória a Deus por isso. Se você deseja uma base melhor, se ainda devemos evangelizar, você poderia tomar uma mensagem chamada Perguntas e Respostas sobre os Selos, pregado dia 24 de março de 1963. Uma pergunta que fizeram para o profeta da era: devem os evangelistas continuar no campo? Ou seja, devem continuar evangelizando? O profeta diz, nesta hora, naturalmente, o que querem dizer, certamente de todas as formas, não mude nada, ele está dizendo. Se Jesus vier de manhã, pregue como se isso acontecesse daqui a 10 anos, mas viva como se isso fosse nesta hora. No parágrafo 83, ele está dizendo, não tenho receio agora, é disto que estou tentando te advertir. Veja, apenas não seja estranho e peculiar, não mude nada, mas se você está fazendo algo errado ou fazendo mal, arrependa. Veja, volte para Deus, continue o serviço evangelístico, exatamente como você sempre fez. Para não delongar mais, vamos encerrar por aqui. E eu agradeço a sua audiência, aquele que nos ouviu, e conto com a oração de todos para que assim possamos clamar ao Pai esses ceifeiros, para que eles possam ser manifestos e para que nós possamos também ser participantes dessa grande obra que é a obra do Senhor Jesus Cristo, crendo que Ele está conosco, da mesma maneira que Ele disse,
que estaria conosco até a consumação do século. Nós cremos dessa forma e queremos fazer de tudo para contribuir para o reino de Deus. Sabemos nós que não podemos fazer muito embora não vamos conseguir fazer muito pelo reino, mas aquilo que está ao nosso alcance, se nós conseguirmos colocar 1 centavo, um esforço, o mais mínimo que pudermos fazer, se isso acrescentar no reino de Deus, será a nossa parte. Quem sabe a nossa parte é pequena e Deus reconhece a parte de cada um. Ele não vai cobrar nenhum de nós dentro daquilo que Ele não nos capacitou. Dentro daquilo que Ele nos capacitou, nós seremos cobrados, com certeza, como a parábola daqueles servos que recebeu os talentos. Aquele rei, ele cobrou de cada um, segundo o qual ele havia entregue. Então que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos assim fazer a perfeita vontade de Deus. Agradeço você nesse momento pelo tempo que dispôs para nos ouvir. E vamos para uma pequena palavra de oração para encerrarmos nesse momento. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse pequeno momento que o Senhor nos concedeu para meditar um pouquinho na Tua palavra. Que o Senhor ajude nós, Senhor, a cumprir a Tua perfeita vontade, a fazer mais por Ti, Senhor. É o desejo que está em nosso coração. E eu peço que o Senhor coloque também no coração dos Teus filhos, dos meus amados irmãos, das minhas irmãs, daqueles que estão nos ouvindo nesse momento, Pai, a transmitir a Tua palavra de uma maneira, Senhor, o qual seja uma ajuda para o Teu reino. Eu sei que o Senhor é o dono da seara. Eu sei que o Senhor não depende de nós, Senhor. Não depende de nenhum de nós. Mas o Senhor nos colocou aqui por um propósito. Esse desejo que queima no nosso coração para fazer mais por Ti não é em vão. Eu creio, Pai, que o Senhor pode capacitar os Teus filhos, capacitar a nós, Senhor, a fazer mais por Ti. Eu sei disso, Senhor. Ajuda nós, Pai, e que a partir desse momento nós possamos estar meditando na Tua palavra e compreendendo o Teu plano perfeito. Abençoa a vida dos meus irmãos, de cada um que nos ouve nesse momento. No nome de Jesus Cristo. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe meus irmãos. Até uma próxima, se assim Deus nos permitir.